Olá. Olá. Olá, olá, boa tarde. Viva. Viva. Achas que já estamos? Digam-nos qualquer Estamos coisa. estamos aqui com algumas dificuldades técnicas, boa gente. E não Como- já apareceu ali direto, é sinal que já O estamos. calor bloqueou tudo. Estávamos aqui indecisas, íamos para a praia se entrávamos. E depois decidimos entrar porque tínhamos um compromisso agendado convosco e por isso estamos cá. Olá, olá, Olá. sejam bem-vindos, sejam Viva. bem-vindas. Sim. Vamos pedir aqui à nossa equipa da Enérgica para nos dar feedback em relação aqui ao som, à imagem. Vamos aguardar um bocadinho, um minutinho. momento. Vamos aguardar um momento. Vamos aguardar um momento para perceber se estamos em condições e se temos as pessoas de facto aí a entrar naturalmente. Ok? Ok. Equipa Enérgica, feedback desse lado. Como é que estamos? Como é que estamos? Som, imagem. Oh. Estamos a tremer? Mas não é de frio, garanto-vos. De tudo menos de frio, deve ser a tremer com calor. Ok, vamos lá então. Quem é que já está desse lado? Façam sinais, digam qualquer Digam coisa. olá, digam boa tarde. Foi tudo para a praia, acho que hoje não temos Ai, existência. sim, deve estar tudo a destilar com tanto calor. Olá, Já temos aí olá. alguém? Já temos aí gente desse lado. Ok. Quem é que já Temos temos? aí a Sara. Sara, Olá, Sara, é a primeira, vai receber o prémio. Portanto, não foi à praia, tem um prémio de participação exclusiva nesta live. Ainda não sabemos o que é que vamos dar, mas Beijos, vamos arranjar. são beijos. Não, vamos arranjar um patrocinador para dar um prémio aqui à Sara. Certo. Olá, Sara, boa tarde. Aqui, a Sara está a dizer que está tudo bem em termos de imagem e de som. Ok. Vamos dar aqui mais alguns segundos para termos aqui, a nossa equipa já está a dizer que está tudo ok. Virgínia, olá Virgínia. Temos gente que não foi à praia. Estávamos mesmo aqui, eu e a Judita, a partilharmos antes de começar, que com este tempo maravilhoso, metade ia estar a dormir a sesta e outra metade ia estar na praia a tomar um banho maravilhoso de água fresca. Porque de facto está um calor tremendo, se bem que os que nos vão acompanhar estão à sombra em casa, portanto também estão Eu a fazer espero, alguma sim, coisa. por favor, Em casa ou resguardem-se no trabalho, no deste trabalho. calor. Olá Ana Cristina, a Virgínia já está aqui, a Ana Cristina também. Ok. Tentemos mais, está tudo a entrar, ótimo. Obrigada por estarem desse lado. Judite, antes de iniciarmos, iríamos fazer como habitualmente aqui um refresh do nosso último episódio, portanto, só para partilhar aqui com a nossa gente boa que está daquele lado lá. Hoje estamos no 9º episódio da segunda temporada. Precisamente, Yep. precisamente. Portanto, Vamos mudar estamos- o mote em breve, não sabemos bem quando, não é? Yep. Para fazermos aqui a terceira A temporada. terceira temporada, Temos um mas projeto- para já vamos esgotar esta temporada com aquele desafio que a Isabel Dauer, do outro lado do Atlântico, no Brasil, nos lançou aqui um desafio para pensarmos e refletirmos sobre o que é que seria o perfil do profissional em interação com o cliente. Isso E portanto, mesmo. nós dizemos, ok, na última live dissemos que Desafio íamos aceitar aceito. o desafio e é em torno disto que nós hoje temos aqui conteúdos para partilhar convosco, que acreditamos profundamente que vão ser uma mais-valia e alguma inspiração e algum momento de reflexão profunda para todos nós. Certo. Portanto, é essa a razão que nos traz cá. Em relação à última live, Judite, bora aí a partilhar o que é que a síntese daquilo que tivemos a fazer? Divertimos-nos à brava, não é? Lembras-te? Com montes de críticas do nosso José Oliveira construtivas, maravilhosas. Porque uma coisa é dizer o que fazer, outra coisa é Olá efetivamente Madalena, fazer. boa tarde. A Madalena também já está ali. Olá, a Conceição, Madalena. alô, alô. Está gente a Opa. entrar. Maravilhoso. Eu adoro-vos. Nós adoramos. Eu adoro, nós adoramos, vós Nós adorais. Maravilhoso, fantástico. É tão bom termos desse lado. É mesmo. Portanto, vamos fazer aqui um ponto de situação da última live, Judite, bora lá? Por favor, faz tu. Estás com uma vontade de tudo ir para a praia daquelas. Oh, vai, estou tão É mole. espetacular. Há bocadinho dizia a Florinda, não sei, hoje vais só falar tu, por favor, que eu não me aguento. Estou completamente... Olha, ninguém tem que estar de lado de lá a levar com esta quebra de energia. Pois não, podem Estamos on podem fire, desligar. estamos on fire. Portanto, no nosso último episódio O que é da que fizemos? segunda Conta temporada, lá. estivemos a fazer simulação de
outbound. Isso mesmo. E fizemos simulação de outbound para cliente novo e para cliente existente. Isso e estivemos mesmo. aqui a apresentar serviços. Olha, antes de fazeres o resumo, uma Sim. pergunta difícil. Sim. Fizemos ali uma série de simulações, mas deixámos uma mensagem muito gorda. Uhum. Qual era? Lembras-te qual era a mensagem importante da live da semana passada? Não sei, queres partilhar? Mensagem gorda. Eu esperava que tu soubesses. Na verdade era uma mensagem um bocadinho positiva, no sentido de que não esperem ter um grande plano para fazer alguma coisa. Façam uma coisa pequena todos os dias. Porque no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, no Vai fim do refletir-se. ano, isso tem um impacto brutal na nossa vida. Portanto, façam uma coisa pequena todos os dias. E o telefonema encaixa-se nessa coisa pequena. Essa coisa pequena, não é? A prospeção. Lembrei-me de alguém, vou já ligar. E aproveitar, mesmo que não tenhamos um grande plano estratégico, É isso. desafiámos aqui as pessoas que estavam de lado de lá sobre aquele princípio maravilhoso que é ser micro-ambicioso. Isso mesmo. Ou seja, grandes resultados são o somatório de pequeninas coisas. É isso mesmo. E se eu fizer algo pequenino todos os dias, eu sem dúvida nenhuma estarei a acrescentar valor para um cenário É isso. macro, de facto, potencial e É isso mesmo. encantador. Isso não é? alimenta-nos a nossa autoestima, que é chegar ao fim do dia e dizer assim, caramba, eu hoje até fiz aquela coisa, eu hoje consegui ligar para alguém. Isso é reconfortante, Exatamente, não exatamente. é? É isso. Olá Paulo, olá Oliveira, já tínhamos Olá. partilhado aqui o seu feedback da última sessão, que foi fantástico, obrigada. E estávamos só aqui a fazer um rewind da última sessão e da simulação Sim. em outbound para um cliente existente e para um cliente novo, com este princípio que o telefone é um meio de comunicação que nós devemos potenciar ao máximo e que com pequeninas ações, seja pelo telefone ou por outra comunicação em redes digitais, pode fazer a diferença Pode, no final de um determinado período. É ok? isso. Então e hoje? Hoje, Aceitando aceitando o desafio da Isabel, Sim, a Isabel acho que ainda não está lá. Lá Isabel? Não está. Ainda Não não está. chegou. é de manhã no Brasil e portanto, a É, coisa ela complica. demora mais um bocadinho. Aceitando o desafio da Isabel, fomos tentar compreender, se bem que nós fazemos isto Não com fomos muita tentar, frequência. fomos compreender, fomos estudar. Nós não Começas tentamos. bem hoje. Nós não tentamos aqui, nós fazemos. Yeah? Ok. Ok. Tentar é perder com honra. Lição apreendida. Ok. Lição apreendida. Fomos procurar, no sentido de reforçar algumas ideias também que já tínhamos, qual seria ou qual será o perfil ideal para um profissional da relação com o cliente. Uhum. E muito rapidamente. Deixas-me só ter uma colherada. Uhum. Profissional da relação com o cliente, não estamos só a falar no profissional que faz atendimento ao cliente externo, ok? Profissional da relação com o cliente, estamos sempre a abarcar e a envolver a dinâmica de cliente externo e cliente interno. E que isto seja mais potenciador para todos nós aqui e os que estão desse lado, levarem mais valias para os seus processos pessoais. Precisamente, Ok? até porque quando nós falamos só de atendimento, eu acho que estamos aqui a afunilar Exatamente. muito, não é? Há muita gente que tem clientes e não se revê propriamente no atendimento. No atendimento. Que eu acho lindamente, não é? O Sim, atendimento é muito É um processo de colado interação. àquela função de tenho um balcão, vem alguém e eu Eu estou a atendo. atender. Isso. Portanto, aquilo que nós falamos aqui vai muito para além do atendimento. Uhum. Vai para todas as competências ou para todos os profissionais que têm clientes com os quais têm que se relacionar, seja em que contexto for. E continuamos com esse Com essa enquadramento, dinâmica. não é? Sim, sim. E então, à procura destas, a validarmos estas competências, a arrumarmos esta informação, levantaram-se rapidamente aqui várias questões. A primeira é, mas afinal o que é uma competência? Sim. Começamos a trabalhar nos temas e a trabalhar em temas que nós trabalhamos todos os dias. Não, Mas mas a de repente, refletir. quando temos que sistematizar, passar esta partilha de conhecimentos, levanta-se esta questão de fundo. Sim, sim, O sim. que é uma competência, afinal? Sim. Florinda, ajuda-me, tu sabes isto melhor do que eu. Esta questão das competências, e quando nós trabalhamos na gestão das competências, há aqui dois fatores que têm que estar claramente associados quando falamos de uma competência e são os dois absolutamente importantes. Primeiro, para eu de alguma forma identificar uma competência, eu tenho que ter um output. Okay? Ou seja, eu para validar uma competência, eu tenho que a validar através de um output, do exercício de uma determinada ação, no desempenho de uma tarefa ou de uma determinada função. Ou seja, ok? o que estás a dizer é que tu identificas a competência pelo Sim. comportamento que tu verificas. Exatamente. Ok. Na execução de uma tarefa ou na execução de uma atividade ou de uma Certo. função, whatever. Mas Ok. tem que haver uma prática de execução porque quando eu a realizo, eu evidencio ou não
uma determinada competência. Ok. Portanto, a competência é verificada com um comportamento, com uma ação. Com o output. E Ok. esta é a parte observável, que é mais fácil. Ok. Depois temos uma parte na competência que não é tão observável. Quando nós pensamos nas características pessoais e individuais de um determinado elemento ou de uma determinada pessoa e que tem claramente a ver com o quê? Não só com os conhecimentos, mas com as suas características. Ok. Características internas. E aqui vamos colocar o quê, Judite? Vamos colocar valores, vamos colocar crenças, vamos colocar princípios. Ok. Portanto, temos esta parte muito visível, que é de facto a exteriorização da competência através do output, e depois temos uma parte que a maior parte das vezes as organizações têm muita dificuldade em percebê-la, até nos processos de recrutamento, que são estes conhecimentos e estas vivências que quando tu entras para exercer uma determinada tarefa ou uma determinada atividade, levas contigo. Ok. E que costuma-se dizer que está na parte de baixo daquele iceberg que está enfiado em água e que nós visivelmente não conseguimos percebê-la tão bem. Ok. Ok. Portanto, o desempenho da tarefa em si será a parte visível do iceberg. Eu consigo verificar na execução de uma determinada tarefa aquilo que tu operacionalizas. Aquilo que te leva a operacionalizar já é um bocadinho mais escondido. Então, não é? eu posso recorrer aqui a um exemplo simples Sim. para tentarmos perceber o que é Isso. competência e o que é que não é competência. Uhum. Vamos imaginar aqui uma tarefa simples. Sei lá, eu sou responsável pela limpeza aqui do escritório. Combinado. E de repente chego cá um dia e vejo ali uma poça de água no chão. Certo. Eu olho para aquilo e digo, isto seca. Não vou limpar. Hipótese uma. Não vou limpar, que se lixe, isto seca. Uhum. Ai, que se lixe não posso dizer. Que se lixe não podes, mas já disseste. Segundo comportamento, segunda ação. Ai, tenho que ir limpar já isto, se não chega à Florinda e chateia-me a cabeça. Essa parece-me tão bem. Ok, não parece Portanto, nada. eu vou limpar Porque? com um mote é não quero que me chateiem. Ok. Porque eu sei limpar, eu assumo que é a minha responsabilidade. Terceira opção. Ai, meu Deus, uma poça de água, vou já limpar, ainda alguém passa e escorrega nisto. Isso magoa. E isso alguém pode aleijar-se. Vou já limpar. Uhum. Destas três ações, que é aquilo que Sim. chamas de output. Os output, a exteriorização. Isso. Na primeira, o exemplo é que não fiz nenhum. Portanto, é a ausência total de A competência. ausência total da ação. Nem sequer tens um output direcionado para aquilo que seria expectável, não é? Mas que tu, quando avalias a minha ação, vais Sim, dizer sim. Vou não tenho competência. Podes deduzir que eu não sei limpar. Uhum. Podes estar a fazer uma falsa avaliação, porque eu Sim. até sei. Eu não quis, não me importo é com aquilo. Sim. Mas na verdade tu vais avaliar-me em função do meu comportamento. Certo. Na segunda, em que eu digo, tenho que ir limpar, porque senão ela chateia-me. Tu podes avaliar como, ok, limpou, Ela competente. É competente. É competente. Na terceira, eu vou limpar, mas o motivo que me fez limpar é diferente. Avalias-me da mesma maneira que da segunda? Não, de maneira nenhuma, não é? Porque aqui temos, além do output, temos a solidez do princípio e do valor que enobrece claramente a forma como tu executas a tarefa. Portanto, tu consegues verificar no terceiro exemplo que eu fui limpar e o motivo com que me fez limpar. Uhum. Exatamente. Isto remete-nos para outra pergunta muito interessante, que eu vou transformar numa pergunta que, na verdade, resulta de um artigo que nós lemos há pouco tempo, que até publicámos nas redes, de uma senhora, a Isabel Stewell, Sim. que remete para um outro autor e que diz que uma boa... Más pessoas não podem podem ser excelentes profissionais. E isto é uma pergunta ainda mais de fundo, não é? Que é, ok, o que é uma competência? Uma pergunta profunda, é uma pergunta Sim. estruturante, mas agora esta é ainda maior. Yep. Uma má pessoa não pode nunca ser um bom profissional. Uhum. Um excelente profissional. Exato. Concordam com isto? Nós vamos deixar esta pergunta em aberto para Vamos a live, deixar, para vamos vocês votarem. Isso. E então, se nós aceitarmos que isto é uma afirmação válida, uma má pessoa nunca pode ser um bom profissional, então que competências vamos colar nós aqui ao bom Exatamente. profissional? Se calhar temos que procurar competências que sejam, como é que eu vou dizer isto? Que sejam compatíveis com aquilo que são as características de uma boa Claro. pessoa. Porque há aqui outra questão que tu dizias há bocadinho quando davas aquele exemplo da limpeza magnífico. Aqui existem duas vertentes nesta análise que estiveste a fazer. Existem as hard skills, que são as competências de limpar. A técnica, eu A sei técnica, utilizar uma esfregona, ok. sei utilizar... Tecnicamente sou brilhante, aliás, temos tantos profissionais desses à nossa volta. Tecnicamente são extraordinariamente eficientes e capazes. E depois temos as soft skills,
não é? Que são aquelas que se prendem muito mais com os valores, com as crenças, com os princípios, com o que está debaixo do iceberg. Não é? O caráter. Exatamente, e que faz toda a diferença. Portanto, estas soft skills que são hoje tão trabalhadas e tão aprofundadas através da inteligência emocional, através da assertividade, através do desenvolvimento pessoal, estas competências, no fundo, validam muitíssimo mais um profissional da forma como ele atua e como desenvolve os seus outputs, são francamente muito mais poderosas e muito mais impactantes do que uma avaliação pura e efetiva da competência técnica. Certo. E isto que tu dizias há bocadinho, a maior parte das organizações vai ver se está água no chão. Exato. Limpou ou não limpou? Limpou bem ou ou não limpou bem? Portanto, aí impera o quê? A avaliação da competência técnica, da hard skill. Exato. E isto continua a ser algo que é muito valorizado ainda pela maior parte das empresas, Certo. não é? Mas, ó Florinda, quando tu falas nas soft skills, e eu lembro-me, vem-me logo aqui à memória algumas delas, e não me veio à memória nenhuma que eu colo com um caráter. Uhum. Trabalho de equipa, inteligência emocional, assertividade, ambição, espírito de iniciativa, Entreajuda. Uhum. Todas elas nós podemos colar às características de uma boa pessoa. Isto fez-me repensar o que é uma boa pessoa, afinal. Sim. Que características tem uma boa pessoa? Isto traz aqui questões como a ética, a moral, a compaixão, o perdão, não é? Traz aqui algumas características que eu duvido, não é que eu duvido, que eu tenho dúvida, é que eu duvido se calhar. É que tu duvidas mesmo. Que sejam coladas às soft skills e que sejam coladas a processos de recrutamento em que as empresas de facto queiram pessoas com aquelas características, não é? Aquilo que me faz pensar, aquilo que eu às vezes constato nos anúncios de recrutamento é será que as empresas estão de facto preocupadas em encontrar boas pessoas? Sim. Ou só estão preocupadas com a competência e com as soft skills? Eu iria responder-te que isso depende muito dos valores e da cultura de cada organização, não é? Porque há organizações que já colocam muito foco nisso e já validam muito isso de alguma maneira, porque cada vez mais se ouve, e se calhar tu também já ouviste, prefiro uma excelente pessoa e depois dotá-la de competência técnica. Linda, olha, eu tenho uma frase maravilhosa para partilhar contigo. É um ex-CEO da Porsche, que foi CEO entre 81 e 87, que é o Sr. Peter Schutz, que ele diz: contrate caráter e treine habilidades. Exatamente. Portanto, ele preferia ter pessoas de caráter, com os princípios, com os valores com os quais ele comungava. Porque isso é muito difícil de trabalhar, Judite. Isso é a essência da identidade. Se as organizações às vezes têm tanta dificuldade em clarificar a sua identidade e em definir os seus valores, porque cada vez mais estou a falar na missão, na visão, nos valores, se as organizações têm tanta dificuldade em passar isto para os seus colaboradores, para as suas equipas, imagina o que é pegar numa pessoa que já está concebida e com uma identidade criada quando ingressa na tua organização. Portanto, ou estes valores, ou há uma congruência e um grande alinhamento entre os valores, as crenças, as características mais íntimas e mais profundas dos elementos que ingressam na organização para se alinharem com a cultura da organização, ou muitas das vezes o que é que acontece? Existe a ruptura, o desvinculamento, o choque, a conflitualidade. A conflitualidade surge claramente muitas das vezes dentro das organizações pela conflitualidade de valores, não é? Os meus valores são diferentes. São diferentes do que a minha organização de alguma forma quer que eu empreenda nas minhas práticas internas. E muitas das vezes isto cria a conflitualidade, não é? E portanto, aqui o meu parecer é que de facto é preferível termos uma excelente pessoa, uma excelente pessoa e depois dotá-lo do profissionalismo que ele necessita, do que fazer o inverso, que é muito mais custoso, muito mais duro, não é? Então, o que é que as empresas têm que contratar? Quais são então as competências, qual é o perfil de um bom profissional de relação com o cliente? Tendo por base que nós queremos boas pessoas. Sim. Quais seriam as competências? O que é que vocês teriam a dizer? Como é que vocês classificariam? Quais seriam as competências que vocês diriam que uma boa pessoa tem que ter? Tem que ter um excelente perfil de relação com o cliente. Exato. Eu há pouco tempo tive uma senhora que me dizia assim: olha, eu detesto pessoas. O que é que eu faço? Tira umas férias e vá para o balneário. Não, eu disse-lhe francamente: olha, eu acredito mesmo que tem que ter uma função onde não precise lidar com pessoas. Pá, vá para o armazém, vá para o arquivo. Sei lá, procura alguma função que não exija que tenha esta interação. Porque se não gosta,
é muito difícil. Ou aprende a gostar, ou então muda de função, porque não é possível. Claramente, não é? claramente. Aliás, a propósito desse artigo que tu falavas da Isabel Stewart, ela falava no Sr. Howard Gardner, e ele tem uma expressão maravilhosa que diz que a ética é o luxo dos que já têm sucesso. E isto parece Isso muito quer dizer interessante. o quê, Florinda? Ou A seja, ética é o luxo dos que já têm sucesso. Dos que já têm sucesso, porque o que se vê na maior parte das situações e das vivências é que até eu chegar ao meu lugar de estar ao sol, vale tudo. Ou seja, os valores, a ética, vale a moral... tudo. Quando eu chegar lá, depois eu já vou ser nobre, eu já vou dar, eu já vou... Porque já estou no meu lugar que aspirei. Até lá vale tudo. Vale a ganância, vale a ambição, vale satisfazer o ego ao máximo. Até lá vale tudo. E se nós pensarmos um bocadinho, isto acontece muito dentro das organizações, não é? Só quando chegas a um lugar que tu efetivamente almejas e queres concretizar, é que muitas das vezes percebes efetivamente o que é que são estes valores que nós estamos aqui a discutir, como a ética e outros para além desse, não é? E acho que é muito importante pensarmos um bocadinho sobre isto. Porque, como dizia o Oliveira há bocadinho... E o Oliveira está-nos a deixar mais um comentário. As microações... As microações que muitas das vezes fazem a diferença e que estão alinhadas claramente com estes valores e com estes princípios de ser um excelente ser humano, são muito mais impactantes do que o inverso, que é vale tudo e depois quando eu chegar lá acima eu pago o que tiver a pagar por aqueles que batei durante o processo. É uma frase de facto extraordinária. E agora lembrei-me de um outro caso que vivemos há pouco tempo, não sei se já o partilhei, que nós dizíamos, estávamos a treinar uma equipa de atendimento telefónico e pedíamos às pessoas para cumprimentarem a pessoa do lado de lá e perguntarem sempre como é que a outra pessoa estava. Numa saudação empática. Olá, Florinda, como é que vai? E tivemos muita resistência de uma senhora que dizia, eu não vou perguntar isso. Não, mas não pergunta porquê. Não me interessa saber não como é que ela está. Eu quero lá saber como é que ela está. Esta pessoa tem aqui um valor que é incompatível com aquela função. Portanto, se ela não se interessa com outra pessoa, nunca na vida vai conseguir desempenhar de facto bem aquela sua função. Sim. Portanto, e temos que ensinar isto ou ela tem que aprender isto. Isto é terrível, não é? Porque há aí claramente valores e crenças dela que enquanto ela não as quiser reformular ou reavaliar, ela vai estar sempre em forcing, vai estar sempre em modelo de sofrimento para fazer esse processo, porque ela não se revê nele. E quando tu não te revês, tu não vais fazer bem. O Oliveira há bocado estava a dizer uma coisa interessante que é, os valores estão intrínsecos à pessoa e as soft skills têm mais a ver com as características da organização e podemos de alguma forma pôr isso. Se bem que quando falamos em soft skills, há coisas que são valores efetivos e valores primordiais, que depois se podem, de alguma forma, evidenciar em determinadas soft skills. Não vamos confundir as duas coisas. Posso dar um exemplo de um valor que pode trazer aqui algum tipo de conflito? Eu lembro-me de um caso numa empresa, de um senhor que trabalhava no armazém, que nos veio pedir ajuda, porque ele dizia, eu sou responsável por tudo o que entra e sai no armazém, temos um fornecedor que não é muito organizado e que nos manda muitas vezes encomendas erradas. E eu tenho instruções do meu chefe para quando a encomenda vier com peças a mais, eu não devo dizer nada. Eu ponho a peça a mais na gaveta e no final do dia entrego ao meu chefe. E eu não acho isto bem, não acho isto correto. O que é que eu faço? Cumpro com a regra do meu chefe ou dou um pontapé na mesa e digo, eu não me identifico com isto, eu não quero estar aqui. Eu não vou fazer. Isso. Mas isto é um exemplo de uma coisa do pequena, choque entre grande. Um choque entre valores pessoais e práticas organizacionais. Precisamente. E muitas vezes nós temos estes conflitos entre valores institucionais e pessoais. Isso só diz que a organização não valoriza da mesma forma esse valor de conduta individual nas suas práticas internas. E é por isso é que muitas das vezes nós acabamos por nos desvincular das organizações, por não nos revermos nos valores essenciais. Certo. Mas como é que isto se coloca agora no perfil? Sim. Aqui, e quando a Isabel nos desafiou para trabalharmos este conteúdo, e pegando também naquilo que a Patrícia Cardoso diz, ora repitam por favor, a ética é a luz. A ética é um princípio luminoso, sim, Patrícia. Sem dúvida. Sim. Porque, de facto, na ética nós acabamos por já estar aqui numa área que se prende muito com a relação e com a interação com os outros. Há valores que estão por trás da ética muito fortes, como esse que tu dizias há bocadinho, a honestidade,
não é? A verdade, esses valores que estão muito conectados com a ética, se bem que a ética acaba por ser já muito mais uma forma de colocar em prática algo nas minhas dinâmicas e nas minhas interações, que tem como suporte valores, como é óbvio. Mas voltando àquilo que dizíamos, quando a Isabel nos desafiou aqui a trazer estas competências-chave para o profissional da relação com o cliente, eu e a Judite partilhámos aquilo, aliás, partilhámos convosco desde sempre que estávamos a criar o LAC Covid, o manual LAC Covid. Manual empático, ou seja, porque a Direção-Geral de Saúde veio institucionalizar uma série de regras para lidar com este bichinho que por aí anda, e nós entendemos que efetivamente as regras deveriam ser transformadas não numa ação de policiamento e de controle, mas numa relação empática que fizesse a diferença para com o cliente. Isso mesmo. E ao fazermos isto, refletimos no quê? Refletimos em quais seriam as competências neste momento da era Covid que seriam as mais impactantes para transformar estas regras em cuidado, e em posso dizer que foi dedicação. uma discussão de equipa difícil para escolhermos aqui as 3 competências que consideramos mais importantes neste contexto de Covid. Mas que pode ajudar na discussão de hoje, não é isso, claramente. Temos ali mais comentários. O Oliveira diz... Dificilmente pode apresentar ética nessa altura. Faz o que digo e não o que faço. Dificilmente a nossa linguagem verbal está alinhada. Pois, isso é outra dificuldade da ausência de rapport, não é? A própria congruência individual de linguagem. A espetacular é a menina, sim. Isso a Judite viu. Ok, e então aqui, quando nós pensámos em preparar esta live, vamos já partilhar convosco as 3 competências que nós achamos decisivas nesta altura e neste momento que estamos a viver, nesta circunstância tão desafiadora, com as limitações do Covid e a imposição de regras, porque muitas das vezes as organizações também impõem regras. A nossa competência em transformar as regras em cuidado é que faz toda a diferença. Isso mesmo. E, portanto, estas 3 principais competências que nós associámos a este manual empático foram empatia, por isso é que é manual empático, atitude mental positiva, AMP, atitude mental positiva, e disponibilidade. Ok? É claro que vamos falar em mais competências, certamente. Deixa-me só perguntar, estas 3 competências têm por base uma boa pessoa? Estas 3 competências terão por base uma excelente pessoa. Eu acredito... Deixem-me dizer-vos que a Carmina, que faz parte do nosso grupo de discussão, e de que trabalho, é uma investigadora e uma colega e uma amiga maravilhosa e que já tem um livro publicado sobre ética, diz-nos uma coisa, Fernanda, ajuda-me a ler. Que a ética não se constitui somente como matéria para análise, é mesmo para a vida. Trata-se em primeiro lugar de chegar ao fim. É isso. Como é que nós vamos querer chegar ao fim? Exatamente. Meu Deus, isto começa a ser qual aqui é o impacto, qual é a marca que eu quero deixar nas pessoas em que toco? E nisto estamos a falar em ética. Volto-vos a falar numa coisa que eu acho que é muito interessante. Muitas vezes falamos em ego, não é? E lembrem-se que estas competências que acabámos de falar, que é a disponibilidade e a empatia, vamos pegar nestas. Estas 2 competências implicam prescindir do ego. Temos que matar o ego. Não, temos que guardá-lo numa caixinha, não temos nada que matar porque ele às vezes dá jeito. Temos que ter o comando dele. Mas é verdade, o ego e a empatia não coexistem juntos. Eu não posso ser empática com o ego muito inflamado, não consegues. Porque esta questão, como diz a Carmina da ética, o estares a fazer com um princípio e uma finalidade maior que não o insuflares do teu ego, isso é que é maravilhoso, não é? É quando tu o colocas temporariamente de lado para criares uma relação e uma ponte com alguém no sentido de criares uma relação frutífera e equilibrada, uma relação de igual valor. Pois é. Isto tens que prescindir do teu ego inflamado. E nós temos muita dificuldade em gostar de pessoas com ego grande. Né? Eu sou espetacular, eu sou o máximo. Olha para mim. Olha como eu falo bem. Ai, gosto tanto. É altamente repelente. Gosto tanto de me ouvir, ficava o dia todo a ouvir-me. As pessoas têm ego, falam. Olha, estás a dizer isso a brincar, isso é altamente repelente. Exatamente. Portanto, aqui a questão é, pegando na empatia e era 30 minutos. Olha, 30 minutos. Ai, opa. E o Oliveira está sempre a contribuir com coisas e depois não deixa a malta ficar. Oliveira, beijinho. A questão é quando nós decidimos trazer esta empatia, e nós, quando estávamos a pensar no nosso manual empático e a colocámos em primeira instância, até porque é o nome do manual também, começámos a pensar qual seria o nosso conceito, porque há tantos conceitos de empatia, há tanto estudo científico nesta área, qual seria o nosso conceito desta competência da empatia. E em desafio aqui com a Judite, eu lancei esta possibilidade de nós criarmos aqui visualmente quais seriam os fatores que teriam que estar implícitos a esta competência. E os fatores que nós identificámos foram capacidade para observar,
Ver e observar verdadeiramente. Ver com os buracos todos que temos. Ver e observar verdadeiramente. Com todos. Com os olhos. Com ouvir. Com os ouvir poros, verdadeiramente. Ver verdadeiramente e sentir. Portanto, aqui o princípio é ver, ouvir e sentir como o meu interlocutor. Isso. E esta capacidade de observar o meu interlocutor sem julgamento e sem carga, ou seja, o que é que isto vai exigir? A ausência de avaliação e julgamento, ou seja, a observação limpa, que muitas das vezes ego nós não... aí está na caixinha. Está na caixinha. Porque o teu ego vai fazer processo comparativo. Exato. Ai, ao pé de mim esta fulana ainda tem muito que andar. Quando eu estou a olhar e a fazer um processo comparativo, já é o ego que está aqui inflamado a fazer esta dialética. Portanto, a capacidade de observar o outro generosamente, colocando-me no seu lugar, vendo, ouvindo e sentindo o que ele está a sentir. Esta é a verdadeira mestria para quê? Para eu depois passar para a outra parte do processo, que é compreender. Exato. Portanto, estás a dizer que a empatia tem observar, compreender e manifestar simpatia no Exato. processo. E digamos que estas 3 palavras-chave, com estes 3 que depois têm aqui alguns símbolos gráficos que a nossa equipa criou para associar à nossa designação desta competência, é observação, compreensão e simpatia. Ok. Faz parte da dialética daquilo que nós queremos empreender como uma competência determinante para o profissional da relação com o cliente. Ok. Portanto, observação limpa, sem julgamento, sem carga emocional, a capacidade para compreender. Lembrem-se que não é aceitar. As pessoas confundem muito o compreender com o aceitar. Mas se eu não concordo com ela, Exato. não tens que concordar, só tens é que entender a perspectiva dela. E não estamos a validar quem é que tem razão, porque quando nós procuramos a razão, já está o ego outra vez a trabalhar, não é? Exato. Portanto, se eu estou à procura, se eu sou eu que tenho razão ou se é o outro que tem razão, eu já não estou numa ação limpa de compreender, eu estou numa ação de julgar e perceber quem é que ganha, Exato. não é? Portanto, é entender e entender e compreender não é aceitar nem concordar. Certo. É por momentos eu colocar na perspectiva do meu cliente e perceber a necessidade, o que é que o move, o que é que está por trás do seu comportamento, qual é o benefício que ele aspira, o que é que ele pretende. Exato. Fazer este jogo de dança. E isto é difícil, porque nós estamos sempre em julgamentos, A maior estamos sempre a parte das fazer vezes. juízos de valor. Quando o ego está connosco. Exato. Coloquem sempre a dúvida. Há de haver aqui uma razão para isto. Sim, sim. Qual será a razão para isto? Exatamente. Sem estar já a E é pré-julgar. fazer essa pergunta mágica que tu dizias há bocadinho, é: estou a compreender verdadeiramente ou estou a avaliar e a julgar? Exato. Porque se nós fizermos esta pergunta, nós obtemos a resposta, porque ela é muito clarificadora. E finalmente, a simpatia. E há muitas pessoas que dizem e confundem a empatia com a simpatia, até porque a terminologia é semelhante. Certo. Nada a ver. Nada a ver. Ok? Uma pessoa simpática não é necessariamente empática, mas para ser uma pessoa com empatia temos que ser simpáticos. Exato. Ok? A simpatia é fundamental, mas não chega, não é? Portanto, isto aqui, quando nós falamos da simpatia, eu até fui buscar aqui algumas definições dentro do dicionário da simpatia, porque me fez aqui me fez pensar no que é que seria relevante apresentar. Forma amistosa de trato, amabilidade, afabilidade, compaixão. Compaixão é a palavra que eu adoro. Identificação. Portanto, quando nós estamos a exercer a simpatia, que só se faz, obviamente isto tudo se faz em simultâneo, mas depois de eu observar e compreender, exercer a simpatia como uma dinâmica de amabilidade, de afabilidade, de forma amistosa de trato, aí é que eu já estou a trabalhar a relação para fazer congruir e criar uma ponte no sentido de satisfazer a necessidade do meu interlocutor e criar uma relação de igual valor. Eu tenho valor, tu tens valor. Aqui eu já estou a exercer na relação. Antes disto, eu estou a fazer um exercício extraordinário que é colocar-me no lugar do outro, observando e compreendendo. Sentindo. Sentindo. É isso. E de facto, esta competência é absolutamente extraordinária e é absolutamente decisiva no nosso entender para o profissional da relação com o cliente. É isso mesmo. Portanto, vamos sistematizar aqui, porque já passámos o nosso Mais tempo. da hora. Vamos deixar aqui o desafio. Pedimos, por favor, para vocês deixarem a vossa nota. A vossa votação. Mais pessoas não podem ser ser excelentes profissionais, sim ou não? Para Sim. validarmos aqui também a nossa opinião.
E se sim, então que competências se concordam connosco? Nós já lançámos as nossas primeiras 3. No topo da lista temos a empatia como competência fundamental e que também é uma característica das boas pessoas. Portanto, nós estamos aqui a colar competências no perfil do profissional da excelência na relação com o cliente com a boa pessoa. Já estamos a partir desse princípio. Empatia é das primeiras grandes competências, quer dos profissionais excelentes, quer das boas pessoas. Quer das boas pessoas, Isso sem mesmo. dúvida nenhuma. E Se não há empatia, eu acredito que o processo fica logo por si muito maquiado, muito falseado e muito cacete. E tu não podes ser empática se não fores boa pessoa. Podes simular. Podes fazer quá-quá. Quá-quá. Isso é empatia. Ensinaram-me que nestas situações eu devo fazer assim. E fazem quá-quá. Conhece o quá-quá? É a senhora da limpeza a dizer deixa-me pôr aqui a esfregona 3, não sei o quê, não sei o quê, está Senão o feito. gajo ainda me baixa diária e depois Exato. diz-me que eu não faço nada de jeito e tal. E coisa. Portanto, eu vou fazer tecnicamente bem, mas aquilo não vem com o motor, não vem com a energia que era suposto colocar na coisa, não é? Há pouco tempo, e a propósito deste más pessoas não dão excelentes profissionais, tive uma ex-aluna minha que me dizia: ai professor, eu conheço tanta gente má, mau caráter, que chega longe. O que é que eu faço se passar por eles na vida, se conviver com eles? Compaixão. E é uma pergunta cuja resposta é muito difícil. Não, Judite, compaixão. Sabes que eu encontrei uma frase da grande Madre Teresa que nos faz sentir, a mim faz-me sentir uma migalha, que diz assim: as boas pessoas merecem o teu amor, as más precisam dele. E tu dizes: fogo, então, mas eu vou gostar de uma má pessoa? Não, isso entra aqui um bocadinho a compaixão, Judite. Essas pessoas estão claramente, internamente, em termos uma boa de... pessoa merece sem o meu recursos. amor, uma má precisa do meu amor. Opa, Isso também liga a tua mãe também te dizia uma coisa gira, não é? Que dizia-te o quê? Tu dizes isto montes de vezes. É fácil gostar de quem gosta de nós. Difícil é gostar de quem não gosta de nós, não é? Diz-me uma pessoa que sabes que não gosta de ti e tu gostas dela. Agora, exerce aí a tua empatia e o teu amor maior, não é? Em prol de olhar para as pessoas com compaixão e perceber assim, isto prende-se um bocadinho com um princípio, só para fechar, da programação neurolinguística, que é que por detrás de qualquer comportamento há sempre uma intenção positiva. Exato. Isto é muito duro de aceitar Mesmo às os vezes. criminosos. Sim, no fundo, a ideia é perceber que estas pessoas estão a satisfazer uma necessidade que para elas é vital e não a estão a conseguir satisfazer de forma positiva. Portanto, estão a alavancar em comportamentos negativos porque é esse o único processo que conhecem. Certo. Não é? E, portanto, às vezes é muito duro de aceitar isto, que por trás de qualquer comportamento há sempre uma intenção positiva. Mas é um desafio grande para nós refletirmos aqui um bocadinho sobre isso, não é? E fica a dica que é, no nosso dia-a-dia, percebermos, que eu acho que de uma forma mais simplista, porque isto é tão profundo, é eu perguntar-me todos os dias se estou a entender e a compreender ou estou a avaliar e a julgar. E só isto já me põe na métrica certa. Eu faço assim porque ele merece, mas é uma coisa boa ou má. É que se é má, estás a ser pior do que ele. E é pior. Ok. É isso. Pronto, e já lá vão 40 já lá vai minutos. 40 Gente minutos. boa, na próxima live vamos falar sobre a atitude mental positiva e Certo. depois sobre a disponibilidade. E Fica aqui. deem-nos dicas de outras competências que vocês tenham dúvida se seriam interessantes ou não, Para para colocar. colarmos aqui no excelente profissional versus boa pessoa. Ou não, ou se vocês acham que isto não é necessariamente Sim. obrigatório. Contribuam, porque se nós depois registarmos a patente, estamos com participação. Nem dá para, não é? Mas é só uma partilha. Isto, acima de tudo, é uma perspectiva muito nossa, Claro, com as nossas claro, reflexões e as nossas pesquisas e análises. É uma partilha muito pessoal, mas que nós entendemos que é claramente importante refletir-se sobre ela. Certo. Portanto, fica aqui a nossa, de alguma forma, formatação. Não é formatação porque isto é muito maior que uma formatação. O nosso Nossa princípio maior, proposta para- o nosso princípio maior em Certo. torno desta competência da empatia, observação, limpa, Compreensão, e simpatia. Sim. Foi um gosto. Beijos. Até para a semana. Fiquem bem. Adeus, adeus.